Salve, salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do GT, aqui quem fala é o Felipe. E hoje, galera, a gente vai olhar um pouquinho para esse retorno do Fortaleza na Série A, né? Fortaleza estreou com vitória, vencemos o Cuiabá, mas nesse final de semana vamos enfrentar o Internacional num jogo que, sem dúvida nenhuma, vai contar bastante para a nossa recuperação. E assim, eu acho que é interessante a gente revisitar um pouco dos turnos do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, para a gente ter uma ideia de como é o Fortaleza em retornos do Brasileirão. Eu confesso, tá? Me surpreendi e não é da maneira talvez mais animadora, mas tem dados interessantes que fazem com certeza a gente ter esperança para essa recuperação e sem dúvida nenhuma acreditar numa virada e o Fortaleza poder sair dessa situação. Mas amigos, antes de começar o vídeo, só lembrar que ele aqui é patrocinado pela nossa querida 1xBet, 1xBet que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. 1xBet que, pô, patrocinou La Liga, patrocinou o Campeonato Inglês, já patrocinou o Brasileirão e tá patrocinando aqui a galera do Glória e Tradição. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer a gente estar recebendo aqui a 1xBet e convidando você para criar uma conta lá. E vocês perguntam, pô, eu sempre venho aqui, mas como é que cria a conta? Cara, é muito simples. Você pode ou entrar no site da 1xBet ou simplesmente, ó, apontar a câmera do seu celular bem para esse QR Code que você vai direto para o site da 1xBet e lá você pode criar a sua conta. Aí, como é que cria a conta? Você vai lá, acessar, criar a conta e tudo mais, e insere o código promocional bem aqui no canto da tela, Glória e Tradicão. Ao você colocar o código promocional, você consegue entrar lá, ter várias regalias, entre uma delas, duplicar o valor apostado no limite até R$ 1.200, e assim você pode se divertir nesse mundo, tá? E já pode, quem sabe, apostar para o jogo do Fortaleza nesse final de semana, tem rodada do Brasileirão, enfim, vá lá, ganhe dinheiro, sempre com muita responsabilidade, mas também, quem sabe, fazendo sua fezinha ali no Fortaleza. Então, faça um xbet, se garanta e faça essa boa com a gente. E eu vou chamar aqui a vinheta para a gente poder começar logo esse vídeo, galera, porque respeite os números. Pois bem, meus queridos, eu tenho duas imagens para mostrar aqui para vocês, tá? A primeira é o QBI do nosso querido amigo Fábio Farias, que é o BI do Glória e Tradição, que é para a gente poder ver aqui alguns números, tá? Alguns números dos turnos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Se a gente der uma olhada, o turno onde Fortaleza mais pontuou nessa história recente, ou seja, o recorte que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, é desde 2019. Vou até dar aqui um pouco de zoom para ver se vocês conseguem enxergar com um pouco mais de clareza. Foi o primeiro turno de 2021. Fortaleza fez 33 pontos. A pontuação de segundo turno mais bem sucedida do Fortaleza foi o segundo turno de 2019. Sim, aquele 2019, o primeiro ano do Fortaleza na Série A depois de muito tempo. Em seguida, a gente tem o primeiro turno de 2020, começamos também, o treinador era o Rogério Ceni, e em seguida a gente vê o segundo turno de 2021, tá? Ali na reta final, onde empata em 25 pontos. O primeiro turno de 2019 vem em seguida com 22 e o segundo turno de 2020 é a outra pontuação. Para encerrar, a gente tem o primeiro turno de 2022, sim, desse ano, que foi a pior pontuação do Fortaleza, se assemelha com aquele segundo turno de 2020. Então, galera, ali embaixo tem a pontuação do primeiro turno desse ano, mas é só 3 pontos, então não conta para o cálculo. Vamos fazer o seguinte, aproveitando que vocês viram que quais foram os melhores de cada um, eu vou colocar na tela em dados, tá? Ou seja, detalhado dos turnos que o Fortaleza disputou nessa Série A desde o retorno. A imagem que eu acabei criando aqui, colocando, é a seguinte. O turno e retorno do Fortaleza na Série A 2021. Vamos pegar o retorno como recorte, tá? Onde está em verde foi um desempenho melhor. Onde está em vermelho é o pior desempenho. Como vocês puderam ver na imagem anterior e podem conferir com mais clareza nessa imagem, o Fortaleza, das 3 edições que ele disputou, o segundo turno foi o pior momento dele no campeonato. Em 2019, o pior momento foi o início. E no segundo turno a gente recuperou. Na Série A 2020, o primeiro turno a gente foi melhor e no segundo Fortaleza foi pior. A gente lembra até teve a série do Rogério Ceni. Em 2021, já sobre o comando do Voivoda, Fortaleza fez um primeiro turno extraordinário, espetacular, e fez um segundo turno bem mais ou menos ali, mas conseguiu garantir a sua vaga na Libertadores e o G4 do Campeonato Brasileiro. Mas assim, vamos fazer esse recorte focando um pouco no retorno, tá? Na Série A de 2019, a gente lembra que Fortaleza teve aquela parte de troca de técnico, foi a reta final do primeiro turno, pegou um jogo ali do segundo, mais ou menos, fez umas 2 rodadas, afinal,
o Zé Ricardo acabou sendo demitido contra o Atlético Paranaense. E o Fortaleza, nessa primeira leva, ele voltou a ter o Rogério Ceni. Ele fez 31 pontos em 19 jogos, tá? Com o que o Fortaleza tem hoje, dá para escapar. 31 pontos em 19 jogos, o Fortaleza tem nesse momento 18 pontos, ele consegue ultrapassar aquela margenzinha que a gente vai ter até um vídeo amanhã falando um pouco sobre isso de novo, e o Fortaleza vai ficar mais seguro. Mas a gente lembra que teve uma sequência de 8 jogos invictos, depois que vencemos o Clássico, então foi interessante para comparar como acabou pesando esse retrospecto positivo do Fortaleza naquele segundo turno. Tanto que lhe creditou o melhor segundo turno desde que retornou à Série A. Foi o segundo turno de 2019. Em 2020, o nosso segundo turno, a gente teve como treinadores ali Chamusca, também teve Anderson Moreira, enfim, foi bem complicado ali no final do ano para o Fortaleza, mas a gente pode comparar aqui alguns números, né? Ele só fez 16 pontos, foi o pior desempenho dele num retorno, inclusive só não foi o pior desempenho de turno do Fortaleza, porque o primeiro turno da Série A 2022 teve um ponto a menos, fez 15 pontos, então o Fortaleza ele fica devendo nesse caso, né? Então isso aí, pelo menos nessa imagem, nesse recorte, contando só as edições que já encerraram no Brasileirão, foi o pior turno do Fortaleza, o retorno de 2020. Tanto que ele só conseguiu acumular 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Mas a gente lembra que teve toda essa confusão de troca de técnico, foi muita confusão para tentar sair daquela situação. Inclusive, eu acabei de perceber que tem um errinho na imagem, ele a pontuação ele tá um pouco errada, mas Fortaleza realmente terminou o geral com 41 pontos, tá? Na Série A 2021, a gente vê um recorte mais recente, porque a gente lembra, né? Foi a primeiro turno excelente do Fortaleza, 33 pontos. Ele ultrapassou o seu melhor turno em Campeonato Brasileiro que tinha da Série A, pontos corridos, que foi o segundo turno de 2019. Ele conseguiu alcançar essa pontuação no primeiro turno de 2021 e assim ele conseguiu praticamente garantir a sua vaga na Copa Libertadores ali, porque bastou ele fazer um segundo turno ok, que assim ele garantiu vaga. Portanto, que se você comparar o segundo turno do Fortaleza na Série A 2021, ele é parecido com o primeiro turno da Série A 2019. A diferença é que ele tem 3 pontinhos a menos e isso acaba fazendo a diferença nessa contagem que a gente faz, né? Então é interessante a gente ver que das 3 edições que ele disputou, ele foi pior no segundo turno em 2 e naquele foi melhor, foi no primeiro ano de Série A. No segundo turno da Série A 2021, a gente tem essa recordação recente. Fortaleza passou por muito perrengue naquela parte do campeonato. Tanto que, se você for observar, o Fortaleza fez 15 gols e levou 25. Ficou com menos 10 de saldo nesse período, o que acabou levando ele a terminar o campeonato no G4, mas com saldo de gols negativo, né? Então é só para vocês observarem, eu quis trazer esses dados aqui para a gente poder dar uma olhadinha e comparar e ver se Fortaleza consegue, quem sabe, não fazer um segundo turno tão ruim, tá? Se ele repetir um segundo turno como o de 2020, é rebaixamento. Pô, rebaixamento, praticamente na certa. Mas acho que basta ele fazer um campeonato bem sucedido nessa segunda etapa e assim a gente consegue sair dessa situação com certeza, tá? Então, fiquem assim, interessante esses dados. Eu quis trazer aqui para vocês poderem comparar um pouco comigo, para a gente poder conversar e olhar um pouco dessa história recente do Fortaleza na Série A. E aí, vamos conseguir reaver? Vamos conseguir pegar essa mesma pontuação? Quem dirá? Nossa missão começou contra o Cuiabá e temos a parte 2 agora de 19 finais contra o Internacional. E aí, gostou? Então se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Fique à vontade também para interagir, quem sabe a gente poder fazer um debate interessante daqui para frente, tá? Então, mais tarde teremos live de pré-jogo, amanhã também teremos jogo na arena, enfim, a programação do GT você já conhece, já está acostumado, então a gente te convida a permanecer com a gente, tá? Então, amigos, como de costume, como eu sempre digo, até mais.